Sandoval Matoso, seu professor de História, e aí, em mais um quadro Dicas e Revisão para os principais vestibulares do Brasil, garantindo aí teu melhor rendimento. O tema de hoje é justamente presenças estrangeiras no Brasil colônia. Ixi! Então, je parle français, um pouquinho de espanhol, sim, pero não muito, holandês, eu nem vou me atrever, aber para Deutsch, é o que, galinha? Pessoal, bora aqui então fazer uma pequena revisão, trazendo alguns termos e os temas que mais costumam cair nas questões vestibulares e também para você ter um entendimento um pouquinho melhor e fazer as conexões necessárias para os tempos presentes. Quando a gente fala de presença estrangeira no Brasil colônia, a gente está associando e falando sobre o período do quê? Do mercantilismo, das chamadas navegações, em que a gente tem as repercussões do Tratado de Tordesilhas, em que Portugal e Espanha dividiram o mundo ao meio, praticamente, com as bênçãos do Papa. Esse tratado vai ser questionado, principalmente por ingleses, franceses e holandeses, chegando o primeiro-ministro francês a até perguntar cadê o testamento de Adão, dividindo o mundo entre eles dois. O fato é que a França ela vem ao Brasil, sim, em dois lugares, com duas intenções diferentes, no Rio de Janeiro e no Maranhão. No Rio de Janeiro a gente chama de França Antártica, certo? E ela tem um interesse mais no sentido econômico de exploração do pau-brasil e de outras riquezas a partir do escambo com os povos indígenas da região da Baía de Guanabara e também o caráter e o interesse religioso, porque você vai perceber guerras de religião na França, a ideia dos huguenotes, né, os calvinistas, que eram perseguidos e resolveram vir para o Brasil fundar uma colônia, fundar uma cidade, fundar um povoamento. Detalhe, França Antártica, ela é muito mais associada a uma experiência particular do que a oficial. Beleza? Vai haver conflitos internos? Vai sim. E vai haver também conflitos externos? Com toda certeza. Por exemplo, com os portugueses e com os nativos, a questão também do indígena Araribóia. Já no Maranhão, pessoal, essa configuração francesa ela é um pouquinho mais diferente. Já é uma expedição oficial, já é uma expedição militar, já é uma expedição com interesse econômico de dominar não o Maranhão, mas a alcançar a Amazônia para tomar as minas de prata no Peru, que era da Espanha. Um detalhe é que nesse período aqui, eu estou falando de século XVII, estava tendo União Ibérica, e aí Portugal estava fragilizado, claro, com a sua colônia Brasil, mas a Espanha começou a ficar preocupada, porque se os franceses dominam o Maranhão, a Amazônia e chegam lá no Peru, a Espanha vai ser prejudicada. Então, os franceses chegam até a fundar uma cidade, São Luís, em homenagem ao rei Luís, mas não vai dar muito certo, porque existe uma força luso-espanhola para a expulsão desses franceses. E aí é onde o estado do Ceará e a cidade de Fortaleza vai surgir, quando o Pero Coelho ele vem para expulsar os franceses ali na região do Maranhão. Beleza? Então presta muita atenção, percebendo que aqui nós vamos ter ocupações distintas em tantos lugares, a geografia, quanto os interesses. Deu certo? Quem vai expulsar os franceses lá do Rio vai ser a galera mais associada ali ao Estácio de Sá, o Mensah. Já os holandeses também questionam o Tratado de Tordesilhas e vêm para o Brasil. Mas eles vêm para o Brasil a partir de um revanchismo. E como disse o Madruga, a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Os holandeses do Brasil eles vão acabar invadindo o Brasil pelo seguinte fato. Com a União Ibérica, você tem a união das coroas de Portugal e de Espanha. E lembra que a Holanda, Netherlands ou Países Baixos, são termos que aparecem nas provas de vocês? Ela tinha acabado de se tornar independente da Espanha. Então havia um ressentimento e, de certa forma, um revanchismo na coroa espanhola. A Holanda era a principal, vamos dizer assim, parceira no comércio do açúcar de Portugal. Na verdade não era bem a Holanda, né? Era a Companhia das Índias Ocidentais, enfim, mas tinha uma referência muito grande ali nos Países Baixos. Então o que vai acontecer? Qual é a causa? Com a União Ibérica, você tem esse revanchismo espanhol e a expulsão dos holandeses da Companhia das Índias ali do comércio açucareiro. Isso faz com que haja uma reação e os holandeses passam a invadir o Nordeste brasileiro porque era a produção de açúcar lá. Tentam a Bahia para desmotivar e desmobilizar ali a ideia da capital, tá certo? Não vão conseguir, depois partem para o Pernambuco e fazem acordos com os senhores de engenho, de Recife, de Olinda, principalmente de Olinda, tá certo? A presença deles vai ser bem significativa e eles não ocupam somente o Pernambuco, mas buscam ocupar também outros territórios, como é o caso do Ceará, em que eles vão vir para cá e vão construir o Forte Chonembó ali nas margens do riacho Pajeú. Um cara que não é holandês nem neerlandês, mas é alemão, o Conde Maurício von Nassau, ele vai ser um marco e vai ser o grande símbolo da presença holandesa, principalmente no Recife.
ele vai fazer o quê? Propõe uma tolerância religiosa. Tolerância para judeu, tá certo? Mas para as religiões de matriz africana e indígenas, com certeza não. Você vai ter também aqui um desenvolvimento da pesquisa, principalmente da fauna e da flora, um desenvolvimento artístico. Ele traz uma missão artística com o Franz Post e o Eckhout, por exemplo. Ele vai trazer a arquitetura e a engenharia para o Recife, com a construção de pontes, drenagens, vai dar investimentos e fazer acordos de empréstimo com os senhores de engenho, e enfim, vai trazer essa modernização no Recife. Quando ele vai ter que cobrar conta, os senhores de engenho não gostam muito, Portugal já está ali conseguindo se reerguer, começa a voltar a ter de fato um governo, e aí vai ter o chamado da presença da expulsão dos holandeses. Tanto a invasão quanto a expulsão são termos contraditórios e termos perigosos que a gente precisa questionar, tá? Alguns vão defender a tese de que não foi invasão, mas foi uma presença ali de relações, tá certo? Outros não. O fato é que há uma organização para tirar os holandeses do Brasil. Forças luso-brasileiras formam exércitos de brancos, pretos e indígenas. Alguns vão até falar que é a formação do exército brasileiro, é a miscigenação do povo brasileiro. E acabam também tendo alguns acordos para que os holandeses saiam daqui. O marco nessa situação é a Batalha dos Guararapes. Inclusive tem até quadros sobre isso que vão falar dessa formação do que seria o povo brasileiro. É uma narrativa muito romantizada, mas que está presente, que você precisa entender. O fato é que quando os holandeses saem aqui do Brasil, tem até a história do Calabar e tudo mais, vale a pena a pesquisa, a gente vai ter que eles levam a tecnologia do açúcar para onde? Levam a tecnologia do açúcar para as Antilhas, e lá produzem um açúcar mais barato e gastam menos com transporte, fazendo com que você tenha o fim do monopólio do açúcar brasileiro e a crise do açúcar aqui no Nordeste. Se você quer saber mais dicas e outras, acompanha a gente aqui, vem comigo, Sandoval Matoso, seu professor de História. Olha o quadro! Valeu!